que o nosso Rei vai nos dar, vai nos recompensar, conforme está escrito: e a luz é galardoador de todo aquele que o busca. Ele é o galardoador de todo aquele que o busca. Está escrito em Hebreu, e lá em Apocalipse está escrito: eis que Yahushua virá sobre as nuvens, e ele traz consigo o galardão, para dar a cada um o quê? Segundo as suas obras. Veja só, as pessoas têm a fé. Fé é muito bom. Fé é uma coisa preciosa. Precisa-se ter fé. Mas está escrito que o diabo também tem fé. Ele crê e diz que ele estremece. Crê e estremece. E o que está faltando nele? Hein? Obras. As obras. Crê e estremece, mas não tem obra. Então o mundo que vivemos aí, o mundo circular, diz que tem fé. Precisa ter fé. Fé sem obra é morta. A fé sem as obras é morta. Precisa do exercício da fé para mostrar as obras, né? Aí nós vamos a cada dia praticando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, o exercício. Isso se chama de santificação. Porque está escrito lá em Hebreu, o apóstolo Paulo falando, que sem a santificação ninguém verá o Eterno. Será que o apóstolo mentiu? Será que ele estava mentindo? Não, então o conselho ele dá para nós: sem a santificação ninguém poderá ver o Eterno. Então precisa de santificação. Precisa de nós sabermos que da noite para o dia as coisas não é assim fácil. Mas um mundo paganizado que nós estamos vivendo, um mundo idólatra, um mundo corrupto de idolatria, sabemos que não é da noite para o dia. Leva-se tempo, né, para que as pessoas vá se aperfeiçoando. Está escrito no Salmo 119, versículo 105, né? Versículo 119. Está escrito que, né? 119, 105, obrigado. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra é a lâmpada que nos ilumina, que ilumina o caminho para nós andar. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é o caminho? Mashiach e Yahushua. Ele disse: eu sou o caminho e eu sou a luz para os meus pés. Eu sou a luz para os vossos caminhos. Então o Mashiach e Yahushua, ele é a luz para o nosso caminho, para nós andarmos nessa vida, nesse caminho que é ele. Sem luz e sem ter o caminho, as pessoas vão anda por aqui, por um caminho por lá, procurando um caminho, procurando o caminho certo e não acha. Vai viver embaranado, com a mente sem ter uma visão perfeita. Busca daqui, busca dali, busca de lá e não acha o caminho. Nós vamos examinar hoje vamos começar com falar sobre um cordeiro. Lá no livro de Bereshit, conhecido por Gênesis, nós vamos examinar a escritura e vamos ver um cordeiro que sempre as pessoas depositar sua fé sobre um cordeiro. Primeiro, irmão, lembra-me no livro de Número 28, 14.
Alon, lê para mim Gênesis 22, 7. A respeito do cordeiro, precisamos conhecer o cordeiro, né? Vê. Número 28, 14. E as suas libações será a metade de um vinho de vinho para o bezerro, e a terça parte de um vinho para o carneiro, e a quarta parte de um vinho para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Primeiro, vamos nos focalizar naquilo que exigia o Eterno. Primeiro detalhe: quando existia as festividades, o Eterno tinha uma exigência na festividade. As pessoas hoje querem fazer as coisas de qualquer maneira. Diz que crê na festividade e não pratica conforme está escrito a festividade, certo? O Eterno exigiu que na festividade, o que tinha que ser oferecido a ele? Repete outra vez, irmão crente. Vamos ver o que o Eterno exigia que fosse apresentado na festividade, naquela festividade da lua nova, né? Lê aí, outra vez. E as suas libações serão a metade de um vinho de vinho. Bom, tu não vai saber o que é vinho. Vinho significa 3 litros e meio. 3 litros e meio de vinho, né? Ou seja, 3 litros e meio de vinho. Era apresentado. E nas suas libações será a metade de um vinho de vinho para o bezerro, e a terça parte de um vinho para o carneiro, e a quarta parte de um vinho para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Naqueles 3 sacrifícios seria apresentado 10 litros e meio de vinho. Mas vamos deixar essa padinha para lá, o vinho, né? Então o Eterno exigiu que naquela festividade tinha que ter o cordeiro, e tinha que ser daquela forma. Matava-se o cordeiro, o carneiro, o bezerro, e oferecia aquilo, comia entre ele e fazia aquela festividade entre ele. Então, essa era a festividade da lua nova. Porque tem alguém dizendo que tem que fazer a festividade da lua nova. Tem que fazer? Então faça. Me mostre quem é que faz. Porque os hipócritas, os fingidos, os fariseus, que alguém quer ressuscitar os fariseus, diz que tem que fazer. E não pratica conforme está escrito. Porque o Eterno exigia essas coisas. Essa festividade tinha que existir, mas tinha que existir também a morte dos cordeiros. Como nós entendemos que isso era para fazer até que ele viesse, o cordeiro real, então nós não fazemos. Por quê? Nós vamos explicar isso lá na frente, o porquê. Então, eu quero que os irmãos vejam que o que é que o Eterno pedia, como é que tinha que fazer. Agora, Arlon, Gênesis 22, 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Está aqui, ó, o fogo, a lenha. Onde está o cordeiro? E cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Agora tu lê, Arlon, mais na frente, o 8. Ele disse a Abraão: e a o proverá para si o Bom, cordeiro. peraí. Eu quero que preste atenção nesse detalhe. Depois tu vai terminar. Quando ele perguntou, cadê o cordeiro? Abraão estava consciente do que estava fazendo. Olha só o que ele diz aí: o Iaú proverá para si. Ele estava consciente ou não estava consciente? Porque os homens dizem que não estavam conscientes. O Iaú proverá, ele vai prover para si o cordeiro. Ele, na sua resposta, já lhe deu a resposta. Não se preocupe, meu filho. Eu estou convicto daquele que eu sirvo. Ele vai
E termina, pode terminar. E disse Abraão: e a outra haverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Caminharam junto. Ele junto, tal. Ele estava consciente. Irmão, nós temos que estar conscientes de uma coisa. O Eterno lhe pediu para fazer tal coisa. Mandou que você fizesse tal coisa. Não escuta a palavra de A ou de B. Instruções de A ou de B. O Eterno pediu que eu fizesse isto, ou que eu faça isto. É a ordem dele. Mas alguém falou que hoje é assim, que não foi nada disso, que foi daquilo outro. Isso é o espírito da serpente. Quando qualquer palavra que vem contra o que o Eterno mandou fazer, é o espírito da serpente. Pergunto eu a você: quando o Eterno mandou que ele fizesse isso, ele tinha uma caminhada de 3 dias. De 3 dias. Se você pesquisar, Yoshua, quando veio, o dia 14, para chegar ao dia 14 de Abíbia, está lá em Lucas, depois o irmão que quiser ler lá em Lucas, quiser ler lá, que não está no meu estudo, Lucas, acho que é 23, né? 23, 50 e pouco, diz que as mulheres que vieram lá da Galileia, foi uma caminhada de 3 dias. A mesma coisa de Abraão, uma caminhada de 3 dias, vieram. Foi o que Abraão fez, uma caminhada de 3 dias para poder apresentar o sacrifício. Sabe o que é isso? Isso é um tempo suficiente para que as pessoas desistam de fazer aquilo. Olha como é o Eterno é. Tempo, o pessoal prosseguiu a desistir, né? Prosseguiu a desistir. É 3 dias. 3 dias que o Eterno deu para o povo, porque no 4º dia seria apresentado o sacrifício. Está escrito lá que o Eterno perdoa o pecado do povo lá, até a 3ª e a 4ª geração. Na 4ª geração, no 4º dia, o sacrifício seria feito. Então, foram caminhados em 3 dias. Então, Abraão caminhou 3 dias para fazer o sacrifício do cordeiro, né? Sabemos que esse cordeiro que Abraão ia apresentar lá, esse cordeiro era um cordeiro que lá na frente os homens que andam com a palavra e está vigilante, atento com esse cordeiro que lá foi apresentado. Um cordeiro que havia de vir, porque aquele cordeiro, ele era simbólico. Ele já era um cordeiro simbólico. Vemos lá em Aolã, em João, conhecido por João 1, 29. Vamos ver esse versículo para a gente ver. João 1, 29. Que é Aolã, né? No dia seguinte, Aolã viu a Yoshua, que vindo para ele, e disse: eis o cordeiro de Yahweh, que tinha pecado. Olha aí, no dia seguinte, Yaorã, o batizador, vinha se aproximando dele, e Yoshua estava vindo, e ele reconheceu agora. Olha só como é que o homem é atento, como é que ele é. Está atento com a palavra, com o ensinamento, lá de Bereshite. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro agora, aquele cordeiro que foi apresentado lá em Abraão, que nós vamos ver lá em Êxodo e outras partes, aquele cordeiro que foi visto lá por Moisés, por dessa pessoa, agora está vindo. Olha agora é real. O versículo mais à frente, 36, versículo 36. E vendo passar a Yoshua, disse: eis aí o cordeiro de Yahweh. Então, ele chegou para o seu povo que andava com ele, aquele povo que acompanhava ele, que tinha ele como profeta, e a pessoa tem que ouvir o seu profeta. Ele disse assim: olha, aí agora, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mostrou para o povo. É nele que vocês têm que crer. É nele que você tem que exercer
fé. Não é em mim não, é nele. Mostrou ele, para que as pessoas olhassem para ele. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Identificou agora o Cordeiro. Em Atos 8:32. Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos, né? Os acontecimentos dos apóstolos que estavam falando, né? 8:32. Raquel, 1 Pedro. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O eunuco estava atento com a palavra, examinando a palavra, porque assim tem que ser a vida dos santos. Estava examinando a palavra e estava lendo essa profecia de Xaiaú, conhecido por Isaías. Ele estava lendo aquela profecia. E quando ele estava lendo essa profecia, estava lendo essa parte. E ele estava lendo essa profecia, mas não estava entendendo quem era esse cordeiro. E o Eterno, vendo isso, que o homem era sincero, o Eterno enviou a ele Filipe. Filipe foi enviado pelo Espírito, pelo Akadosh, enviou ao eunuco para conversar com ele. E quando chegou lá, ele perguntou: entendeis? Vocês estão entendendo? Você está entendendo o que você está lendo? Fez uma pergunta. Na simplicidade, na mansidão, no amor. Você está entendendo o que você está lendo? E ele disse assim: olha, como é que eu posso entender? Se não tem quem me ensine. Olha como é que está a situação lá do povo lá. Não tem quem me ensine. Não tem quem me explique. Então a Escritura é um livro que precisa de explicações. Não é só ler a Escritura. Precisa de fazer um exame dela, ter uma consciência daquilo, como nós estamos tendo aqui, mostrando o cordeiro lá de trás, trazendo ele, trazendo esse cordeiro, mostrando, tem que examinar, conhecer bem a história. Aí o homem disse: esse cordeiro, foi explicando para ele que era Yahushua, que foi porque mataram ele, levaram ele madeira, explicando tudo aquilo que tinha acontecido, foi explicando, e provavelmente ele perguntou para ele: eu creio que é isso que aconteceu mesmo, está certo, é isso mesmo. E agora, o que eu tenho que fazer? O Filipe, o homem do Eterno, disse para ele: mas o povo diz que não tem nada a ver, isso é bobagem. Já tem um grupo aí, até dos nossos, já falando isso, que não é dos nossos, parecia que era dos nossos, que não é preciso fazer isso. Diz que é do nosso, mas nunca foi do nosso, mas sempre esteve no nosso meio como enganador, se fingindo ser, parecia ser. Nós achávamos que é do nosso, porque nós não temos o discernimento para identificar, para saber se é do nosso mesmo. Pois sempre a forma que ele andou, que árvore era aquela, a árvore que era aquela. Mas depois que apareceu os frutos, nós vemos que o fruto não é da árvore de qual nós estamos. É um do joio que parecia ser, mas não era. É joio que parecia ser, mas não era. E ele disse: eu creio que é esse Yahushua. E agora o que eu tenho que fazer? Crer e ser batizado. E ele ia caminhando naquela carruagem. Ele estava naquela caminhada. Disse: você tem que crer e ser batizado. Ué, eu creio que é ele mesmo, eu creio que é isso mesmo. E o que me impede agora? Eis aí a água lá, estava passando, tinha um lago, estava um lago, e as águas aí. É isso que eu tenho que fazer? Então eu creio. E ele falou: desceram da carruagem, na mesma hora, desceram da carruagem e foram lá ao lar. E o homem do Eterno, o mensageiro do reino do céu, o mensageiro da glória do Eterno, o ungido do Eterno pelo Ruach Kadosh, o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, é quem unge o homem, porque o homem pode ungir o outro,
Mas quem unge mesmo é o Espírito Santo, o Akadosh, o Pai Celeste, por seu espírito de sabedoria e de conhecimento. Foi lá, aquele homem levou ele às águas, batizou ele, e naquela mesma hora diz a Escritura que aquele homem foi arrebatado. E levaram o dia para ver aquele homem. O Eterno arrebatou ele. E agora? Mas existe um bocado de idiota. Esse é o português, o verbo bem claro, que temos que falar, dizendo que não precisa mais se batizar, não precisa mais de batismo. Esse é o espírito da serpente, o Satanás, o diabo. Esse é aquele espírito da serpente, o Satanás, o diabo, que sempre vem perseguindo o calcanhar. O Satanás que vem ferindo o calcanhar do povo de Yahushua. Esses são as pedras de tropeço que sempre existiu, que continua existindo, atuando com o seu veneno mortífero, o veneno da serpente de Satanás, levando milhões de pessoas à morte. É verídico isso, hoje é verídico. Quem vai se acovardar? Quem vai aceitar o espírito da serpente para ser picado por ela e ser morta por ela, por veneno mortífero? Ou você acha coisa diferente? Quando o Eterno tirou o seu povo lá do Egito para fazer a caminhada pelo deserto, foi isso que aconteceu ou isso não aconteceu? Foram milhares e milhares de pessoas que foram caindo no deserto com aquela fisgada da serpente Satanás, o diabo, que atuou em milhões de pessoas. Diz que daquele que saíram do Egito, só Yoshé, filho de Nun, conhecido por Josué, e Caleb, dos homens que saíram de lá, só esses dois que entraram na terra. Então nós vemos que o reino dos céus não é de muito, não são de muito. Então, irmão, não se preocupe com esse negócio. Preocupe com a casa farta, cheia de problema. Porque as pessoas acham que é isso. É uma casa grande, cheia de gente, cheia de problema, cheia de grandeza. São muitos que abrem mão de se salvar? Não. Me mostra um exemplo. São muitos da Escritura que mostram que são muitos se salvar. Nas caminhadas, nas histórias, foram poucos que receberam a bênção. Então, aquele jovem, foi mostrado para ele o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele núcleo. Foi mostrado para ele e ele creu na palavra, ele creu no que o homem do Eterno falava, e ele foi batizado naquele mesmo dia. Não escuta o espírito da serpente Satanás que está dizendo que hoje precisa de mais batismo. Não é para escutar mais esses diabos, essas serpentes que estão falando isso. Eu estou assumindo em Araújo, estou assumindo isso, que esses são o espírito da serpente, o Satanás, o diabo. Esses são os filhos da serpente que está atuando isso. O Rubem é um desses que prega na internet. Eu estou aqui fazendo protesto contra você, mostrando contra você que você é uma serpente. Todo que atua contra as normas celestiais é uma serpente, é filho da serpente. Ainda tem homem na face da terra para defender as verdades do reino do céu, e contra os mentirosos que estão atuando com o espírito da serpente de Satanás. São muitos, na internet tem muito. Parece um bem bonitinho, todo ajeitadinho, achando que é o dono da verdade. Mentirosos. Estão contaminados também. E se quiser ter comigo, pode falar. Pode vir ter comigo. Meu telefone é 991-383635. Estou lançando
vamos lá para quem vai falar comigo sobre essas coisas. Porque os filhos do reino do céu não tem o que temer diante desse mundo. Rio de Janeiro, é 021. Pode ligar para mim, estou pronto para conversar com qualquer um e para desvendar essas coisas. Se for o filho do reino do céu, há de crer nas verdades e ser batizado pelo Eterno, para que tenha a vida eterna. Continuamos com o versículo. 1 Pedro, né? Que eu tenho para você. 1 Pedro, que é Shimeon, 1:29. 1:19. 1 Pedro 1:19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Mashiach, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Vocês foram livres pelo precioso sangue do Yahushua, ou Mashiach, quer dizer ungido. Pelo precioso sangue. Como? Porque aquele cordeiro que nós vemos aqui simbolizava, ele apontava para ele como de um cordeiro. Olha o cordeiro aqui. Os apóstolos testificando desse cordeiro. Então eu começo um estudo lá em Bereshit e termino lá em Apocalipse. Como sempre falei para você, eu mostro o estudo lá em Bereshit e termino lá em Apocalipse. Não dá ler para todos os profetas, porque o tempo não dá. Porque eu vou fazer um vídeo de 4 horas. O cordeiro, Apocalipse 5, versículo 6. Vamos ler algumas coisas lá de Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelo 4 seres vivos e líderes poderosos. Parecia um cordeiro que havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahu que foram enviados ao mundo inteiro. Um cordeiro que tinha 7 chifres. O que significa chifre no crente? Poder. Reino, poder. Então esse cordeiro, ele tinha 7 chifres. O poder. Durante o 7 período de tempo, o 7 milênio, 7 mil anos, ele tinha um poder. Ele deve ser inteirado. Durante todo o tempo, ele teve o poder em suas mãos. Ele é o de onde nós apresentamos um estudo na semana passada, que foi bem repercutivo na internet. Mais de 100 pessoas acessou o estudo. Nós somos meia dúzia de gato pingado, um baralhozinho vazio, é pouca gente. Teve 100 e poucas pessoas, até estranhei. Eu olhei ontem, 100 e poucas pessoas acessou. Eu achei, para a gente isso é uma. Quando tem 100 e poucas pessoas acessou esse estudo. Então o que acontece? Esse cordeiro que exerceu o poder durante toda a época, antes do mundo ser feito, ele já exercia o poder. Já exercia o poder antes do mundo existir. Ele já era o poder. Esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando não existia mundo, e o cordeiro foi morto. Aí, como é que é as coisas do Eterno? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, mais na frente, o 8. Raquel, você está lendo aí. O 8 dos 5 beijos. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os 6 seres vivos, só existem 6 seres vivos. Quer dizer, cada ser representa um milênio, um período. O 7º é Yahushua, que esse é o conceito do 7º dia, que é o 7º dia que simboliza o 7º milênio, onde o povo do Eterno estará reinando com Yahushua. Então é o 7. E esse 7 simboliza o próprio Salvador. Ele é o próprio Salvador que vai estar
reinando com seu povo, no 7º milênio. Agora o versículo 12, Raquel, 12 e o 13, de Apocalipse 5. Shalom. Shalom. Sinta-se à vontade, não quiser sentar. Cantavam com voz forte. O 12 do 5 mesmo. Cantavam com voz forte. O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Para aí. Aquele cordeiro que foi morto, ele é o único digno de receber poder, autoridade, toda a honra. Esse cordeiro que foi morto. O 13. Então ouvi todas as criaturas que há no céu e na terra, debaixo da terra e do mar, e todas as criaturas do universo que cantavam. Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. A ele pertence, a ele é dele. A ele é dele, pertence a ele. Toda honra, glória, sabedoria, tudo pertence a ele, tudo é dele. Desse cordeiro, toda honra. Se quer honrar, quer falar bem, quer glorificar, quer exaltar, exalta esse cordeiro. Ele é o digno de toda honra, de todo louvor, de toda soberania. Sabe o que é isso? É porque Yahu está nesse cordeiro, está nesse templo, está na sua casa. Yahu, ele é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que está no seu templo, entronizado. Então, você vai ao Yahu Espírito através desse corpo, desse sacrifício, e qual o judeu não aceita. Perdidos estão. Capítulo 6, versículo 16. Dizia-se ao monte, e nós rochedo, caia sobre nós, e escondei-nos do nosso rosto, daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Da ira do cordeiro. Olha, ele veio aqui, tratou a humanidade com amor, deu a sua vida, morreu por nós, demonstrou o seu amor. Por isso o apóstolo diz lá aos romanos: se um morreu por nós, nós todos morreremos por ele. Esse que veio com amor, agora vai vir com a sua ira. Quer ver ele irado? O mundo há de receber ele na sua ira, para punir a humanidade da face da terra, para receber o castigo de qual a nação, o povo, são dignos de receber, pela rejeição do conhecimento, da sua bondade, do seu amor, do seu exercício que ele praticou aqui na terra. Então o mundo há de receber ele na sua ira. E qual dos homens que são mortal poderá ver ele vindo nas suas nuvens do céu com poder e sabedoria? Só aquele que for transformado no abrir e fechar de olhos. Só esse que vai poder vir, ver o Eterno vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Porque nós estamos aqui num preparo. E no dia da sua vinda, está escrito que nós vamos acabar as nossas transformações no abrir e fechar de olhos. Ele vai nos transformar. Aquilo que está faltando de nós, que exercemos fé, prática, exercício, tivemos confiança, exercemos nossa fé na palavra, mediante as obras, ele vai completar aquilo que está faltando em nós, para que nós veja ele assim como ele é. Assim está escrito, o apóstolo Yaonã fala isso. Veremos a ele como ele é, na condição em que ele é. Sabe o que é isso? Nós vamos estar numa posição glorificada. O homem mortal já não é mais mortal, é um homem imortal, revestido da imortalidade, para podermos ver a ele. Aí nós vamos ver a ele, então abrimos os nossos braços em alegria e louvor, e damos glória a ele, aleluia a ele, porque ele é digno. E nós reconhecemos, já nessa vida nós reconhecia quem ele era, nós se dedicamos a ele. Então nesse dia nós vamos ser transformados e vamos glorificar com os braços abertos em
louvor e adoração. Por isso que eu fiz aquele hino de louvor, nós fizemos agora mais recente, a respeito do Rei da Glória. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, e povos e línguas, que estava diante do trono, perante o poder, trazendo veste branca, com palmas nas suas mãos. Depois disso foi visto o quê? Uma multidão. Uma multidão. Essa multidão, irmão, veio de toda a época. Lá do início da criação do mundo, ali alguém se salvou. Quem foi, nós não podemos falar, confirmar. O Eterno é quem sabe. E chegou em Abraão uma boa quantidade, se salvaram. Veio o tempo de Moisés, veio dos patriarcas, depois veio o tempo da lei, um povo se salvaram. E vem se salvando sempre alguém. Sabe quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não foram fisgadas com o espírito da serpente, com aquela mensagem da serpente, que não deram ouvido à mensagem da serpente, que não foram contaminados com o vírus da serpente. Porque quem dá ouvido ao espírito da serpente, aquele vírus da serpente, essas pessoas são mortas. Morta é espiritualmente, não é literalmente. Literalmente só depois. Então essas pessoas são mortas. Aí essas pessoas são mortas, aí parece que ele tem vida e não tem vida. Então aí vem essas pessoas, uma sequência até esse tempo. E mais na frente, irmão leu 7 e 9, né? O 10, depois o 14, depois o 17. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Senhor, que está sentado no trono ao Cordeiro. Esse povo clamava, uma multidão clamava, dando glória, aleluia, salvação àquele Cordeiro, né? O 14, né? E eu lhe disse, e Yoshua falando, e Yoshua, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, na justiça do Cordeiro, na bondade, né? Porque as pessoas aí dão sangue quer dizer, porque o sangue dele foi tido como justiça, bondade. Então nós nos branqueamos, a nossa veste, na justiça do Eterno, simboliza o sangue. O sangue não branqueia nada, né? Mas a coisa, tudo é simbólico. Então, limpamos nossos pecados, nossas impurezas, foi limpo através do sangue derramado, isso quer dizer, da justiça, da bondade do Eterno para conosco. Então, nossa veste espiritual, nossa vida espiritual tem que estar embranquecida nessa bondade do Eterno, né? O 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, esse Cordeiro, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Iaú limpará todos os seus olhos de toda a lágrima. Toda a nossa lágrima que nós temos nesse dia a dia, porque nesse mundo nós temos aflições, Ele mandou que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós muitas das vezes choramos. Ultimamente eu tenho ficado muito triste com o que tem acontecido entre os irmãos. Uma tristeza muito grande me abateu. E abateu diversos irmãos. Porque sabemos que o vírus da serpente, aquele Satanás, que é o diabo, atuou com seu vírus em algumas pessoas, e algumas pessoas morreram. Demonstra que foram picados com ela. Diz que quando a serpente piscou a porta do Saulo lá quando pegou um fecho de lenha, os homens esperavam que ele fosse cair dentro de uma hora, fosse cair como morto, porque o vírus vai penetrando no seu corpo e vai cortando o sangue, corta o sangue, a circulação do sangue, vai endurecendo o sangue e vai cortando o sangue, a circulação do sangue, e o coração não para de bater, porque o vírus vai até o coração e para tudo de bater rapidamente. Então, o vírus da serpente é isso, a pessoa morre rápido, não é instantâneo, não demora muito não. Então, Yoshua, ele
o seu povo, cuidou do seu povo, para que não se contamine com esse vírus dessa serpente. Mas infelizmente, muitas pessoas estão morrendo com o vírus implantado da serpente. E muitas pessoas estão nas condições de serpente no dia de hoje, atuando na face da terra com esse vírus. Tudo aquilo que sai da palavra, que é contra a palavra, irmão, contra os ensinamentos, é vírus da serpente. São vírus da serpente. Então temos que estar atentos com essas coisas que estão acontecendo, tá? Seria o 17, né? Apocalipse 12, versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida, até a morte. O seu povo venceu. Por quê? Por mérito próprio? Justiça nossa própria? Não. Venceu por quê? Por causa da fé que ele tinha, que é a justiça, que é o derramamento de sangue do Cordeiro, simboliza isso. Pela fé que ele tinha no derramamento que Yeshua fez por nós, pelo sangue do Cordeiro. A nossa confiança está na justiça dele, na sua bondade, no seu amor. E quem não tem essa fé, essa confiança no sangue derramado que é Yeshua, tem que fazer o quê? Me responde, raciocina. Será que os judeus têm uma sã consciência? Que nem o cordeiro literal não estão matando, não estou falando sacrifício, não estão obedecendo a norma de igual existia lá em Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Os sacrifícios dos cordeiros que tinha lá, que eram muitos cordeiros, como a pessoa na nova era o cordeiro, o carneiro é o quê? Carneiro, o cordeiro e o bezerro, os três. Só na lua nova tinha que fazer isso. Tinha esse sacrifício. E aonde é que estão fazendo isso? Matando os cordeiros. Eles não creem em Yeshua. Se Yeshua não veio, não é o cordeiro dele, não é o cordeiro. Então, como é que está a sua confiança? Como é que estão essas pessoas que não estão praticando a prática como está escrito em Êxodo? Se ele crê que Yeshua não veio. Só um idiota para não ter cabeça, para poder raciocinar essas coisas, para não saber captar essas coisas, entender essas coisas. Se existe uma lei para ele, se essa lei foi dada pelo Eterno, eles não estão exercendo a lei conforme é, e ele não crê aos quatro, tem que praticar a lei. E se não está praticando a lei, o quê? Vira um rebelde, ele é rebelde. E aí o senhor rebelde que o Eterno vai salvar? Isso é falta de sabedoria mesmo. A serpente tem atuado por tudo quanto é canto, por todos os meios, esse vírus da serpente. Você leu 11, foi? Foi? Leu 13. Não, agora 13, versículo 8. 13, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, não tem o seu nome escrito, foram eliminados. E quem é que tem o seu nome escrito? É aquele que creram que no batismo receberam o seu nome. No batismo, que ali é um símbolo de um novo nascimento. Nós nascemos agora para a vida, e todo filho, quando nasce, recebe o nome do seu pai. Não é assim não? No literal não é assim não? Exatamente. Então, se no literal é assim, no espiritual como é que é? Não tem que receber o seu nome, e recebe o seu nome quando? Você creu, mas precisa publicar publicamente o que você creu, como através do batismo. É o que está escrito. A não ser que o céu seja mentiroso, a não ser que os apóstolos sejam mentirosos e que os homens do Eterno sejam mentirosos, tá? Porque assim está escrito. Escreveram o seu nome no livro da vida. Irmão, no 14, 1. 14. E olhei esse que estava por ver sobre o monte Sião, com ele 144 mil. Os 144 mil faz parte dos. Esses são os ministros, né? Que em sua testa tinha escrito o nome dele
e o nome do seu pai. Veja, nós estamos falando sempre do cordeiro, tudo está a parte do cordeiro. Em tudo está o cordeiro. O cordeiro está de pé. Ou lá no lote vai ter um cordeiro? Vai ter um bezerro lá, um boi? Ou vai ter um boi lá? Vai ter um bode lá? Vai ter Então, cadê? O cordeiro, então vai ter um cordeiro que vem lá de Bereshit, quando nós começamos, vamos terminar em Apocalipse, mostrando que o cordeiro é esse que veio, que o povo não conheceu a ele. O 4 agora, o versículo 4, do 14 mesmo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícia para Yahweh e para o povo. Estes são os que não estão contaminados. Contaminados com quem? Assembleia, mulher. Batista, mulher. Adventista, mulher. Testemunha de Jeová, mulher. Católica, mulher. Judaísmo, mulher. Que não estão contaminados com as mulheres. Mas é no sentido espiritual, não é mulher literal. É no sentido espiritual. Uma vez eu preguei isso lá em Caxias, há quase 20 anos atrás, e lá tinha umas mulheres de programa, né? Para não falar o outro português, a uma mulher de programa, ela falou mais decente, né? Mais decente. É mulher de programa. Aí uma mulher começou a falar lá, porque estava falando contra as prostitutas, e ela pensou que estava falando contra ela literalmente. Rapaz, eu não te conto. Tem um celular que era engraxate, que nós já tínhamos prestado um benefício, construímos uma casa para ele. Eu no dia que eu fui para ajudar ele, eu não pude ir com a justa causa, porque no dia que eu fui para ajudar ele lá, os parentes dele botaram na mesa lá um pedaço de porco muito grande, começaram a cortar, picar para botar no feijão para cozinhar. Olha, irmão, pela honra e glória do Eterno, diante do seu santo nome, naquela mesma hora eu fiquei desarranjado, minha barriga desarranjou, me deu, só em ver aquilo, me deu um desacerto na barriga, e eu pedi para ir no banheiro lá na casa lá, e cadê o banheiro? O banheiro não tinha porta, eu falei, não tem jeito, tem que ir aqui mesmo. Então, irmão, ele desarranjou e eu não falei para ele, irmão, não é impossível eu ficar aqui. Não, vai na casa de oração. Fiquei na casa de oração, fui lá para a casa de oração. Fiquei lá, tomando chá de maisena, que me indicaram lá, comprei uma caixa de maisena, ficou chá de maisena, para passar aquele negócio lá. Eu fiquei o dia todinho com aquilo ali. Então, esse tal camarada pegou a prostituta, saiu dando um tapa dela no meio da rua lá. E eu falei, rapaz, não faça isso. Ela está na sua razão, ela não entendeu, ela pensou que está falando dela, não é ela. Aí nós explicamos, né, que é as igrejas que estão contaminadas. Aí o rapaz, eu não quero que ninguém mexa com vocês aqui na praça, no Duque de Caxias. Eu não quero que ninguém mexa com vocês. Eu não sou crente, não sou da fé, mas não permite que ninguém se levante contra vocês aqui na praça, não. O ímpio se levantou a nosso favor. Você vê como é que é as coisas, né? Então o que acontece? Esses são que não se contaminaram com mulheres, que são as igrejas. Então, irmão, imagina só, esses são que não se contaminaram com mulher. Então, analisa comigo. A não ser que eu seja louco ou esteja maluco, alguma coisa. As mulheres estão contaminadas ou não estão? As igrejas estão contaminadas ou não estão? Correto, verdade. É o que dizem, não é o que eu digo, porque se eu falar de mim mesmo, eu vou cair em contradição. Então as mulheres estão contaminadas com o quê? Com ensinamento tortuoso, ensinamento errado que vem do sistema da sua mãe, do seu pai, que é o Papa. Porque o Papa é o pai do cristianismo, é o fundador da religião. E a Assembleia Batista Universal, todas as igrejas protestantes são sua filha. Por quê? Nasceram dela, então são tudo filha dela, então todas estão contaminadas, é o que diz a Escritura. Todas estão contaminadas com os seus ensinamentos. Maravilha. Pode falar, irmão. Você está falando dos seus ensinamentos. Então, seus ensinamentos errôneos. É ensinamento dela. Agora os ensinamentos corretos não tem quem ensine. Aí o povo fica perdido, sem entender. Né? Quem ensina o ensinamento correto, é como eu falei no início aqui.
É como se fosse uma agulha no palheiro. É a pérola de grande valor que está perdida, a pérola, aquela Drácula que está perdida. E quando você acha, você sai pulando de alegria, cheia, pérola de grande valor, e sai convidando as pessoas para mostrar a sua alegria. É isso que você tem que fazer, é isso que eu faço, que eu vou fazer. Mostrar a alegria que você tem achado a pérola de grande valor, que é Yahushua, no conhecimento. São muitos? São poucos. É um pingo de água doce no meio do oceano, é difícil de achar. A coisa do eterno, simbolismo sempre foi assim, é como uma Drácula perdida, que sai virando tudo para procurar, porque é muito pequena. É como uma agulha no palheiro, como está escrito assim. Então, pô, não estou achando. Estão revirando. Está escrito lá, como nós cantamos aqui. 5 era louca, 5 era... As lombas saíram, foram lá comprar azeite, foram para o mercado comprar azeite. A porta estava para se fechar e as lombas saíram para ir comprar o azeite. Pegaram suas lamparinas e saíram. Foram no mercado, Assembleia. Tem aqui o azeite? Não tem. Foram na Batista. Tem aqui o azeite? Não tem. Foram no Adventista. Tem aqui o azeite? Não tem. Foram no Testemunho de Jeová. Tem aqui o azeite? Não tem. E foram rodeando as igrejas todas. O mercado religioso. Foram nos mercados religiosos buscar o azeite e não encontraram. Voltaram com as suas lamparinas tristes, escuras, estava se apagando, sua lâmpada estava apagando já. Aí bateram na porta. A porta tinha se fechado. Mestre, abre-nos a porta. A porta se fechou. Irmão, quando essa graça, essa bondade do Eterno, que ainda está com a porta aberta, ainda a porta se encontra aberta, se fechar, muitos vão esmurrar, vão bater, muitos vão rasgar, vão rasgar, muitos vão lançar-se num prédio de 50 andares. Qual o prédio mais alto que é aí? É onde é? O prédio mais alto, quem estuda ciência? O prédio mais alto é onde? Oi, irmão? É Singapura. Singapura? É. Prédio mais alto, Singapura? Qual? Mais de 100 metros. Quase 100 metros? 100 metros é pouco, 100 metros é 30 andares. Mais de 100 metros. Mais de 100 metros. Mais de 100 metros. 100 metros ou 100 andares? Mais. Não, tem prédio já por aí, já de 130 andares, né? 130 andares? Então você soma por 3, porque cada andar é equivalente a 3 metros. Cada andar, eu sou mestre de obra, sei que cada andar tem que ter 3 metros de altura. O pé direito de cada andar, 3 metros. Agora tem um rebaixamento, que as coisas tem que ficar com 2,80, por causa das vigas, aquelas coisas, vai, mas cada andar é baseado em 3 metros. Então o que acontece? Então, tu vai ver a 100, como está um prédio de 100 metros? Seria 300 metros de altura. Você vai se lançar lá de cima, nesse dia, querendo morrer. Porque a porta da graça se fechou. Você vai lançar dessa altura e você vai se butuar no chão e não vai morrer. Não vai morrer. Vai se lançar no meio do mar. Mas porque a vida e a morte pertencem ao Yahushua. A vida e a morte estão nas suas mãos. A pessoa só morre quando ele permite. Só tem vida quando ele permite. Vai pedir para que os montes caiam sobre minha cabeça, sobre que vai se lançar na frente do trem, e o trem passa por cima de você e você não morre, porque a morte e a vida, ele tem a chave da morte e da vida, ele tem o domínio de tudo, e Yahushua tem o domínio de tudo. Mas ele mora no sul, Pode falar aí. Aqui eu posso falar de nós, né? As igrejas estão mesmo com um mau ensinamento, só tem que vestir, porque 1 Pedro 3,3 já diz, a vestimenta das mulheres, né? O que vê já diz tudo. E outra coisa, o Evangelho Eterno, que está no Apocalipse 14,6, ninguém quer conhecer esse Evangelho Eterno que é o nosso. É o nosso. Ninguém quer. O povo está andando, muitas pessoas são inocentes, as mulheres e muitos homens. O que acontece? Então não podemos exigir muito do povo, porque não tem ensinadores. Não temos ensinadores para ensinar a sã doutrina do Eterno. Para ensinar, educar o povo na educação celestial, os ensinadores, é difícil encontrar. Porque hoje nós vivemos no meio de um comércio religioso. Ou um comércio religioso que usa o povo para arrumar dinheiro, para enriquecer os seus patrimônios. É um comércio muito grande religioso. Então, as pessoas
não recebe a luz, esse azeite que nós estamos falando aqui, esse Espírito Santo não vai encontrar nessas religiões. Eles vão comprar e não conseguem, porque o azeite simboliza o Espírito Santo. Não vão encontrar. Então o que acontece? Aí vão voltar com o seu para chegar ali e a porta se fechar. Quando a porta se fechar, irmão, não tem mais esperança. Porque Yoshua disse que é assim. Como é que foi no dilúvio? Vocês estão lembrados? O povo estava lá, estava sendo anunciado. Quantos anos? 120 anos, né? 120 anos, Noial anunciando que ia haver um dilúvio, que ia consumir o povo, toda a raça humana, e o povo não deram ouvido. E a porta ficou aberta durante 6 dias. No 7º dia, diz todos os animais tinham entrado na arca, diz que o Eterno, o poderoso Eterno, fechou a porta por fora. Não foi o homem que fechou, não. Quando terminar o 6º milênio, que nós estamos vivendo 6.000 e poucos anos, mas os homens não sabem. O homem, o Eterno, não deu a capacidade de saber que ano nós estamos vivendo exatamente. Que ano é que nós estamos vivendo? Porque no final do 6º milênio, o Eterno vai fazer justiça com o seu povo, vai chamar o seu povo. E a porta da graça, que é a bondade, o tempo para que uma pessoa se salve, vai se fechar essa porta. Então, e diz que o Eterno vai fechar por fora. Quando uma porta que o Eterno fecha, ninguém abre. Não tem porta que o Eterno fecha que alguém abra, tem? E a porta que Yoshua, que o Eterno abriu, ninguém fecha. Yoshua disse: eu sou a porta das ovelhas. Todo que entrar por mim, salvar-se-á. Quer entrar? Ou quer aceitar outro entendimento de alguém? Por outra porta. Ou quer entrar pelo telhado? Tem que entrar pela porta. Então é isso. Vamos terminar o estudo. Tem que terminar o estudo. Pode falar. Eu abri aqui. Não pode sair da linha de entendimento. Tá. Mas nós estamos falando sobre o cordeiro. O cordeiro. depois do final. Tá, no final. Para não desvirtuar o entendimento. Então, nós estamos. Você leu o 4, foi, Pedro? Foi. O 10 agora. 10. Também o tal mineral do vinho da ira do dia, que se deitou e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Então, esses tal que rejeitaram a justiça, o sangue do cordeiro, será atormentado. Recebeu o tormento, porque não deram crédito às suas verdades. Entendeu? Agora o 15:3. E canta o 17. 15:3? E canta o cântico de Moshe, servo de Yaú, o cântico do cordeiro, dizendo: grande e maravilha são as tuas obras, que é o Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos céus. Esse povo eterno está com um canto de Moshe. Nós fizemos um canto de Moshe. Eu fiz um canto agora do Moshe. Esse tem um canto de Moshe. Que canto de Moshe é esse? É aquela exaltação, é aquele reconhecimento. Aquele reconhecimento de quem Moshe falava, de quem Moshe testificava. Esse tem um canto de Moshe. O 17, versículo 14. 17, 14. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque o Yaú, rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamado eleito e fiéis. Vencemos, porque existe um povo combatendo contra o cordeiro. Existe um contra o cordeiro. É contra norma, entendimento, ensinamento errado. Mas nós que confiamos nele, nós vencemos. Nós vencemos nele. Por quê? Porque nós estamos do seu lado e nunca deixou entrar aquele alimento do Satã em nossas memórias, em nossas mentes, para se contaminar com os ensinamentos contrários ao que mostra a Escritura.
Seria o 14, né? 17, 14. Agora 19, 7 e 9. 19. 19, 7. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. E agora chegou a noiva, a hora do ajuntamento. Porque agora a noiva se aprontou. Veja só, irmão, então o que nós temos que fazer é isso: ensinar as pessoas educadamente, na mansidão, no espírito de mansidão. Sabemos que as coisas não é fácil, não é da noite para o dia. As coisas, conforme o mundo nós estamos vivendo, o mundo deturpado da verdade, o ensinamento é errado, nem tem ensinadores para ensinar, para educar o povo. Então, nossos olhos querem ver, sente sede de ver a justiça do Eterno, o povo na integridade que o Eterno ensinou, que o Eterno deixou. Bem-aventurado e feliz serão aqueles que, quando eu vier, encontrar servindo assim como ele deixou, naquela pureza, naquele entendimento, naquele ensinamento que Yoshua deixou. Quando o Eterno chamou a sua casa de oração, que é o seu povo, foi o período do cavalo branco. Aquele foi o período do cavalo branco, o período da pureza. Esse período da pureza foi até o ano 100, até o período do profeta Yahuanã, na ilha de Pater. Foi ele que recebeu essa visão do Apocalipse. Foi o período da igreja primitiva, da casa de oração primitiva, onde o povo do Eterno mesmo não se contaminaram com as mentiras, com as invenções criadas pelo mundo. Então, esse foi o período da pureza. O versículo 9, Raquel. Então o anjo me disse: escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Yahushua. Essas são as verdadeiras palavras para com aqueles que foram convidados para essa festividade, para essa alegria, para esse prazer. Para esse prazer. Então, o nosso dever é convidar pessoas para essa alegria, para essa festividade. Então, mas aquele que não der ouvido, aí virá subir o castigo de qual nós já vimos. Apocalipse 21, 9. 21, 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e disse: venham, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vem e eu mostrarei a noiva, e a esposa do Cordeiro. Então, estava para vir. Então, o que eu quero? Então, antes desse mundo se acabar, há de ver o povo do Eterno, essa noiva é o povo do Eterno, nessas condições, porque o Eterno vai vir buscar um povo que está nessas condições. O 14. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome dos 12 apóstolos e do Cordeiro. Peraí. Nas rochas estava escrito o nome dos 12 apóstolos. Quem são os 12 apóstolos? Apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo era um mentiroso, né? Que falou contra a circuncisão, falou contra um monte de coisa aí. Homem cobrir a cabeça, que seria vergonhoso para o Eterno, cada coisa aí. O apóstolo Paulo é um mentiroso. Uma hora a pessoa acredita no apóstolo Paulo, uma coisa, outra outra vai contra. Os 12 apóstolos, o Yahuanã, o profeta, viu isso. As condições que estavam os apóstolos. A condição dos apóstolos era boa. E o apóstolo Saulo foi um dos apóstolos que foi chamado diretamente também, como os outros foi chamado, pelo próprio Eterno, agora em glória, no seu poder, na sua virtude. Foi chamado por ele. Não foi chamado por homem nenhum, mas o próprio Yoshua que chamou ele. O 22, Raquel, do 21 mesmo. Não vi, 21, 22, né? Capítulo 21, versículo 22. Não vi nenhum templo da cidade, pois esse seu templo é o Yahushua Todo-Poderoso e o Cordeiro. Foi visto nenhum templo, vamos dizer, uma casa, né? Já lá não tem mais nenhuma casa. Uma casa. Porque o templo
O templo agora é Yahushua. Porque Yahushua chamaram de Abed, que é a casa. É a casa, Abed, onde nós estamos. Isso aqui simboliza a casa, que é o Yahushua. Quando nós estivermos com ele, isso aqui não tem valor nenhum. E na verdade, isso aqui sem nós dentro, não tem valor nenhum. Isso aqui é igual a qualquer outra coisa do mundo aí, não tem valor, não tem valor com nós aqui dentro. Sem nós aqui dentro não tem valor nenhum. Então, foi visto Yahushua com a sua beit, com o seu povo, a sua casa. Então, nós, nesse momento, simbolizamos a casa de Yahushua. Somos a beit, o povo do Eterno é a beit, é a casa do Eterno. Então, foi visto Yahushua no meio de nós, junto com todo o seu povo. 27, Raquel. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que cometa mentira. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Então vamos agora entrar nessa. Yahushua disse assim: muitos se esforçam para entrar no meu reino, já naquele dia, e muitos não conseguiam entrar. Muitos já se esforçaram para entrar no seu reino, que quer dizer no seu domínio, e não entram. Todo aquele que comete a iniquidade, o que é iniquidade? Transgressão da lei do Eterno, que é os 10 mandamentos. Transgressões dos 10 mandamentos. Que comete iniquidade e que não comete mentira. E como tem mentiroso na face da terra? Como tem mentiroso? Quer ver uma das mentiras? A pessoa dizer que o nome do Salvador é Jesus é uma mentira. É uma mentira. Infelizmente, nós nascemos assim, nesses enganos, nessas mentiras. Nós não sabíamos, não tinha alguém que falasse para nós. Mas o Eterno nos iluminou. O Eterno há de iluminar todo o seu povo. Mentirosos não entram nessa cidade. Todo aquele que não se educou na verdade e que reconheceu o seu estado de miséria, de pobreza, do seu tempo que andava em mentira, que ensinava errado, não entrará nessa cidade. Todo aquele que comete a mentira, está escrito, não entra nessa cidade. 22:1. Então o anjo que... Pode falar. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Yahu e do Cordeiro. O anjo me mostrou O rio de água da vida. o rio de água da vida, né? Brilhante como cristal. Um rio de água da vida brilhante como cristal. Que saía do trono. Mas será que lá vai haver um rio mesmo? Não. Mas o rio, já existe hoje um rio de água da vida, que essa água sai do trono, do trono que é Yahu. Yahu está entronizado, debaixo dele passa um rio de água da vida, que somos nós, o seu povo, para alimentar toda a terra. Aí vem um detalhe que nós falamos mais na frente, mas lá atrás, sobre o batismo. O povo precisa se limpar da água desse rio. Não é de uma água parada, não é de um tanque, faz aí nas igrejas por aí um tanque, onde a pessoa desce com o pecado continua lá e vai morrendo um atrás do outro, na mesma água suja. Há um rio de água vida que sai circulando toda a terra. E o povo vão se limpando, e a água vai levando as impurezas, vai se purificando, vai levando as impurezas. Então é um símbolo do nascimento do homem. Porque a água, que é a palavra, limpa o homem. Então o batismo tem que ser feito em água corrente, porque simboliza isso aqui. Um rio de água, não é de uma água parada, de um tanque, de água da vida, que jorra do trono. E isso é a palavra do Eterno, que é Yahu, falando através do trono, que desse rio sai circulando por toda a terra. Esse rio de água da vida sai circulando por toda a terra para limpar aquele que está no pecado, para limpar o homem das suas imundícias. É isso que o Eterno está fazendo. Pode falar, José. É só uma reflexão interessante. Que o neném, quando ele está se formando, ele se forma dentro da água, né? Na barriga da mãe, na gravidez. Isso. Ele necessita dessa água. É verdade. Apocalipse 22:3 diz assim: e ali nunca mais
ali. Nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Yahu e do Cordeiro. O seu servo o servirá. Nela está o trono de Yahu, que é o Cordeiro. O trono de Yahu, que é o Cordeiro. O Cordeiro, Yahu, está entronizado no seu trono, no seu templo. Ele está entronizado ali, que é o Cordeiro. E nós serviremos a Ele com louvores, adoração. Nós serviremos a Ele, que é isso que Ele quer de nós. Nosso louvor, a nossa adoração, que é o nosso reconhecimento da sua grandeza para conosco. O Eterno fazer isso conosco. O versículo 14 diz assim: o 14 diz assim: bem-aventurado, o feliz, Apocalipse 2,14 diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele que lava as suas vestiduras. Aqui está no sangue do Cordeiro, que é no reconhecimento dos seus mandamentos, no reconhecimento dos seus mandamentos, que faz com que nós se limpe, porque isso significa justiça do Eterno, do Cordeiro, na justiça do Cordeiro, porque a justiça dele foi derramamento de sangue. Derramamento de sangue foi a bondade do Eterno para limpar o homem dos seus pecados. Para quem limpa mesmo, o sangue do Eterno é para quê? Nos purifica de todo o pecado. Não é isso? E o nome dele? Todo aquele que crê que foi batizado no seu nome será salvo. O nome é para salvação. O nome foi dado para salvação. Nós cremos na pregação, somos salvos, precisamos agora nos limpar. Limpar agora com a sua bondade, com a bondade do Eterno. Para que essa pessoa tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Para que possa entrar na cidade pela porta, então nós vemos aqui, é preciso exercer fé nesse Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, procura aí, o Cordeiro que foi morto, vai dar o número. É preciso exercer fé no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, tem um Cordeiro que já foi morto por nós. Mas como? O mundo não existia e foi morto um Cordeiro. Como é que se entende isso? Porque o povo não explica quase nada. O povo é religião, eu não estou explicando quase nada para o bem-estar da salvação dos seres humanos. A religião não está ensinando quase nada. Acontece o seguinte, meus amados, raciocina comigo. Quando o Eterno ia fazer o mundo, no seu plano, quando ele projetou e criar o mundo, ele já viu que o mundo ia se perder, o mundo ia morrer na corrupção, porque ele vê tudo antes. Ele é onisciente, não é como eu, como você, que erramos, estamos errando a cada dia, tropeçamos direto, mas ele não. Ele, ao ver o mundo que ele ia criar, viu que o homem ia cair nos seus pecados, nos seus delitos. Então a primeira coisa que ele fez, olha só, foi o Cordeiro morresse pelo mundo. A primeira coisa que ele fez foi a nossa justificação. A bondade do Eterno foi visto antes da fundação do mundo. Olha como é que é a justiça do Eterno, como é que ele é longânimo em amor e bondade. Então a primeira coisa que ele criou foi o Cordeiro e morresse por nós antes da fundação do mundo. Ou melhor, a primeira coisa que ele criou foi a justificação do seu povo antes do mundo existir. Vê se alguma religião, alguma igreja pregou isso. Nunca pregou isso. Somos nós que estamos pregando isso. Aí o Eterno fez o mundo. Aí quando fez o mundo, aí o mundo caiu.
Aí diz que o Eterno se arrependeu daquilo que tem feito. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Pô, é um idiota que escreve isso, né? O Eterno se arrepende? Ele se arrependeu de ter feito alguma coisa? Nunca se arrependeu. Mas o escritor, às vezes até na sua sinceridade, ele mudou. O Eterno se arrependeu de ter feito o homem. Não. O Eterno não se arrependeu de ter feito o homem. Quando ele fez o homem, quando ele fez o mundo, disse tudo está perfeito. Fez o mundo e tudo está perfeito. Ou ele não era onisciente. Tudo está bom, conforme eu queria, conforme eu quero. Então ele sabia, fez o mundo sabendo que o mundo ia cair, sabia que o mundo ia ter essa bagunça que nós estamos vendo aí. Sabia, ou até sabia tudo isso que tinha que acontecer. Mas ele criou primeiro, para aquele que se arrepende, a justificação dele. Então o Eterno é longânimo em amor. Então foi a primeira coisa que ele criou para nós. Não tem mais tempo, precisamos cantar um louvor. E algum dos irmãos quer usar da liberdade?